gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei qual horário você está assistindo, mas a minha intenção é te cumprimentar, dizer que comigo está tudo bem. Espero que com você também esteja tudo bem. Estamos aqui nos protegendo, né, dessa pandemia para próximo ano voltarmos, nos encontrarmos e tentar levar a vida, né, o mais próximo da normalidade possível, ok? Vamos aí hoje, gente, pessoal do nono ano, falar sobre organizações internacionais. Olha aí nosso slide. Vamos ler essas manchetes, né? Para quem não sabe, gente, manchete é aquelas frases de capa de jornais, né? Então aqui são manchetes de jornais, de revista, né? E de internet, né? Olha aqui. Greenpeace Brasil, que é uma ONG, né? Uma organização não governamental internacional, que é o Greenpeace, alerta contra a agenda de desmatamento na Amazônia. Outra manchete internacional. Bombardeio destrói centro de tratamento da Médicos Sem Fronteira. Médicos Sem Fronteira também é uma ONG internacional, né? Essa aqui relacionada à proteção da natureza. Essa aqui relacionada à assistência médica em vários países, né? Onde realmente a saúde consegue ser pior do que no Brasil. Eu tô rindo, gente, mas não é nem coisa para rir, né? Mas vamos lá. Ok. O processo de globalização nós já falamos, né? Que é essa aproximação econômica, cultural dos países, que foi facilitada pelo desenvolvimento da comunicação e dos transportes, né? Intensificou as relações internacionais nos vários aspectos e influenciou o surgimento de um maior número de organizações, ok? Se acostume com essa palavra, que a lição aqui vai ser toda em cima de organizações voltadas para a cooperação internacional, ou seja, essa cooperação não tem fronteiras, ela é de países do mundo todo, né? Às vezes a ONG é europeia e atua na África, às vezes a ONG é americana e atua na Ásia, ok? Então, cooperação internacional, problemas ambientais, como é o caso da Greenpeace, né? Tem o WWF também, que é outra ONG internacional que luta. Crises econômicas, né? Existem ONGs que defendem as populações em crises econômicas e guerras, né? Existem agências das Nações Unidas que defendem populações em situação de guerra. E guerras que requerem que, em muitas situações, a solução seja tomada por mais de um país. Ou seja, essas ONGs funcionam, mas elas precisam do apoio internacional. E, às vezes, mais de um país tem que agir para que essa ONG faça o seu trabalho, ok? Nesse contexto, são criadas organizações internacionais, né? Que é o que a gente está tratando já, né? Essas organizações podem ser constituídas de países ou de grupos de pessoas governamentais e não governamentais. O que é uma instituição, por exemplo, uma organização governamental? Por exemplo, o IBGE, por exemplo, né? Instituto Brasileiro de Estatística, né? É uma organização, só que ela é governamental, ela é mantida pelo governo, lá trabalham funcionários públicos. Uma não governamental, ela não é mantida diretamente pelo governo, ou seja, não usa dinheiro público,
e quem atua nelas são voluntários, né? Voluntários, pessoas que dedicam, né? Às vezes até são remuneradas, mas pessoas que se voluntariam a fazer o trabalho, seja no meio ambiente, seja em guerras, etc. Que define em estatuto ou carta de intenções os objetivos de sua atuação. Então, tudo isso é definido por um estatuto ou uma carta de intenções, ok? Organizações não governamentais, as famosas ONGs, né? Que inclusive existe muita ONG no Brasil vagabunda, mas também tem ONG séria, né? E muitas vezes o trabalho das séries se compromete por causa das ONGs que estão aí só para ganhar dinheiro. É do mesmo jeito de pessoas, né, gente? Tem pessoas boas e tem pessoas que não valem a pena, ok? As ONGs daqui, organizações não governamentais, o Szinho é de um plural, né? São instituições civis, né? Ou seja, elas não são militares, com preocupações e práticas sociais. Elas têm que ser sem fins lucrativos, ou seja, ela não pode ter lucro, né? Por exemplo, uma ONG igual ao Greenpeace, ele tem que ter dinheiro? Tem que ter dinheiro para manter barco, para manter pesquisa, para manter, mandar voluntário viajar, só que ela não pode ter lucro. Se ela está tendo lucro, está ganhando dinheiro, aí já desviou da função. Elas realizam serviços em lugares, né, e situações em que os governos se fazem pouco presentes. Ou seja, onde é que os governos se fazem pouco presentes, né? Um exemplo nosso no Brasil são nas favelas, né? As favelas aí do sul, do sudeste, nos nossos guetos, né? Nas quebradas aqui também do Maranhão. O governo não vai, às vezes o tráfico de droga toma de conta, mas quando não, né? Quando existe uma ONG séria para amparar as comunidades, aí elas tomam o papel do Estado, né? Aí acolhendo essas pessoas. Essas organizações obtêm recursos por meio de financiamentos, olha aí os financiamentos, de governos, ou seja, tem governo que investe em ONG sim, né? Não é função do governo, mas o governo não está conseguindo fazer determinada atividade voltada para a população, essa ONG já está fazendo, então o governo pode injetar recursos para que determinadas populações sejam atendidas. Financiamento de governos e empresas, o quê? Privadas, né? Então, empresas também investem, né? Por exemplo, a Vale do Rio Doce, aqui na região, ela investe em algumas ONGs, né? Tudo bem que é um valor insignificante em relação ao que a Vale e outras empresas faturam aqui na região, mas, né, pelo menos, né, está fazendo o seu comercial, como dizia o cara de antigamente, né? Então, venda de produtos, né? Por exemplo, uma determinada ONG, como a Greenpeace, ela pode vender camisetas, vender a marca dela, né, para um carro, para uma empresa, e obter lucro. Que mais? Doação da população em geral. Então, você já deve ter assistido, né, comercial aí de alguma ONG, né, dizendo que vai fazer isso ou que vai fazer aquilo e dizendo ajude-nos a ajudar, né? Tipo assim. Então, doação das pessoas. E contam com o quê? Voluntários. Por que voluntário? Que a pessoa está lá, certo? Aí a pessoa que está lá, às vezes a ONG dá a alimentação, né? Dá o transporte, mas aquela pessoa é considerada voluntário, ela não vai ter carteira assinada. Às vezes ela até recebe, vamos dizer, um salário mínimo por mês para fazer aquela tarefa. Só que mesmo assim ela é considerada voluntária. Por quê? Porque ela não tem vínculo empregatício com a ONG. Ela está ali, recebe aquele valor mensal
mas acabou o projeto, acabou o vínculo, ok? Pessoa que não recebe salário, já disse, pelo seu trabalho na organização. Às vezes, gente, isso aqui, ó, esse termo aqui não está tão correto. Existem pessoas, voluntários, que recebem salário, sim. Não é salário, ele recebe uma bolsa, né? Vamos dizer assim. Mas de receber, recebe. Eu mesmo já trabalhei de voluntário em um projeto no começo da minha faculdade e eu era remunerado, né? Tinha uma bolsa, né? Além disso, as ONGs são importantes fiscalizadoras e denunciadoras de ações de vários atores do espaço geográfico. Então, as ONGs, elas também servem para fiscalizar, como é o caso do Greenpeace, né? O Greenpeace, inclusive, gente, deixa eu voltar aqui para mim olhar para sua cara. Inclusive, alguns anos atrás, o Greenpeace eles têm um navio, né? E eles estavam jogando esse navio para cima dos navios baleeiros japoneses, que estavam caçando baleia aqui próximo na Antártica, né? Então eles jogavam o barco para cima, era praticamente um combate mesmo, né? E eles filmavam tudo e depois eles mandaram para as TVs e teve uma repercussão internacional de vários governos contra o Japão, né? Porque no Japão eles até hoje comem baleia, né? Ele mata a baleia, tira a gordura e come a carne da baleia. Tem um prato, determinado prato muito tradicional que é da baleia. Então, ainda sobre o Greenpeace, né, eles fiscalizaram e eles também denunciaram, né, denunciaram para vários países essa ação do Japão, né, em que vocês sabem que a maioria absoluta dos países assinaram tratados para não caça, né, ou pesca, né, da baleia. As baleias são protegidas por lei internacional, mas o Japão não reconhece e de tempos em tempos eles aparecem aí matando baleia. De ações de vários atores e espaço geográfico mundial, no caso o Japão, né, o exemplo. Desculpa, gente. E agora aqui, né? Existem milhares de ONGs, a maioria de atuação local, né? A maioria delas atuam só em seus próprios países. Apenas algumas centenas delas são internacionais, internacionalmente influentes, né? Como eu já disse, tem o WWF, que é de proteção ao meio ambiente, tem o Greenpeace, né? Tem o Médicos Sem Fronteiras também, que é internacional. A ONG Médicos Sem Fronteira, é outra ONG que eu terminei de falar, né? Auxilia no tratamento de crianças em áreas de conflito. Atendimento à criança em Jerash, Jordânia. Então, tem lugares onde estão acontecendo guerras, conflitos, né? E o Médicos Sem Fronteiras, eles vão lá, né? E esses médicos, que são de todo mundo, começam a atender as populações, já que normalmente os médicos daqueles países não estão dando conta. Vamos conhecer outras aqui. A Anistia Internacional. Fundada no Reino Unido em 1961 e atualmente presente em 150 países, a Anistia Internacional atua para que os direitos humanos, né, sejam respeitados internacionalmente, promovendo o quê? A defesa de vítimas de tortura, condenado a pena de morte e presos políticos. Então, esse é o foco deles, né? Infelizmente, algumas vezes a Anistia Internacional mesmo, ela, na minha opinião, teve alguns posicionamentos assim, um tanto quanto equivocados, né? Em defender determinados bandidos e determinados grupos, né? Mas é assim mesmo, né? A gente sabe que equívocos, erros, todos nós cometemos. Em 1977, a Anistia Internacional recebeu o Prêmio Nobel da Paz. O que é o Prêmio Nobel da Paz, gente? É um prêmio internacional, né, de um fundo sueco, né, que todos os anos eles escolhem aqueles que destacaram na ciência, na paz, no caso aqui, né, na promoção da paz, na literatura, etc. E eles dão uma medalha e um prêmio em dinheiro.
Gente, para quem não sabe, eu vou esclarecer. Deixa eu voltar para mim aqui. Desculpa, gente, que já está de noite, eu estou com sono mesmo. E não adianta, eu venho para frente do computador da sono, é um negócio impressionante. Então, Nobel, gente, para quem não sabe, é o sobrenome do cara que inventou a dinamite. Esse cara, ele morreu e não deu conta de gastar todo o dinheiro que ele ganhou, porque toda dinamite que é feita é pago os direitos pelo cara que inventou a dinamite. Então, a família dele os descendentes dele até hoje recebem royalties, né, da fabricação desse explosivo, que é o explosivo mais famoso e mais usado no mundo. Então, esse fundo, esses descendentes, eles criaram um fundo. O cara, antes de morrer, o Nobel, ele criou um fundo que era para receber esse dinheiro e transformar em benefício. E até hoje, o prêmio Nobel, né, da paz, da literatura, da ciência, da física, etc., da astronomia e tudo, ele premia as pessoas, né, reconhecendo e dando um valor em dinheiro, 1 milhão, 2 milhões, né, para a pessoa, né? Então foi um negócio legal que o cara, ele de certa forma, ele sentia remorso porque a dinamite já matou muita gente, já foi usada em guerras, e ele resolveu, né, criar esse prêmio para compensar, né? Transformar o mal que esse explosivo pode ter causado, ou pode vir a causar e causa até hoje, em algo bom. Negócio legal, né? Uma história bacana. Então vamos lá. Um reconhecimento pela atuação no cenário internacional. Ok, vamos seguir. Oxfam, né? Criada em 95, a Oxfam é uma confederação internacional de 15 organizações que trabalham pelo quê? Combate à pobreza, né? A injustiça social, né? Ou seja, a pobreza mesmo, né? A exclusão, né? E a violação dos direitos humanos. Atua em 98 países, muitos países, né? Exercendo pressão sobre governos e empresas a fim de garantir melhores condições de vida para populações carentes. Então, eles lutam para garantir o que? Melhores condições de vida. Ok? Vamos lá, e agora o Greenpeace, né, que eu falei várias vezes já sobre ele. O Greenpeace surgiu em 1971, né? Ou seja, ele tem quase 50 anos, né? Próximo ano faz 50 anos, não é isso? É isso mesmo. Suas ações estão voltadas para a proteção do ambiente, né? Então, o Greenpeace ele luta para a conservação do meio ambiente, do ambiente, com destaque para florestas, né? Oceanos, né? Até falei, dei o exemplo para vocês da baleia, né? Mas o Greenpeace também pressiona muito em relação às florestas e a atmosfera, né? Porque aqui é a trinca que o ser humano precisa, né? Precisa da atmosfera limpa, dos oceanos e das florestas. A instituição promove campanhas criativas e provocativas para chamar a atenção para os problemas ambientais, né? Então, eles usam muito da criatividade e também, como eu disse, da ousadia, né? Porque teve essa ação deles pelas baleias, foi um negócio fantástico, né? Os caras jogar o barco para cima do outro, correndo risco, inclusive, de serem afundados, né? Mas que bom que deu certo, né? Organizações governamentais internacionais. Então, essas são as que são mantidas pelos governos. Vamos ver aqui como é que funciona e quem são. As organizações governamentais internacionais podem ter objetivos e interesses diversos. Desculpa, gente. Algumas têm um caráter político e regional, ou seja, elas cuidam de assuntos políticos e só em determinada região, como a Organização dos Estados Americanos. Essa aqui, a Organização dos Estados Americanos, ela só se envolve em assuntos relacionados aos países da América, ou seja, lá do Canadá até o Chile, né, todas as Américas, a OEA interfere e ela funciona como um fórum governamental político, né? Ou seja, a OEA
né, atualmente ela foi muito citada no caso da Venezuela, né? Onde é uma ditadura, onde a população tem sofrido, onde já teve várias eleições fraudadas e a OEA manda representantes, né, para fiscalizar eleições, inclusive as últimas eleições da Venezuela, ela afirmou que não foram eleições justas, né? E também já recomendou que o presidente se afastasse, né, desse mais poderes ao povo, coisa que ele nunca cumpriu. Então, é um fórum governamental político, jurídico e social, né, dos países das Américas, né? Outras, como organizações das Nações Unidas, têm a atuação que global. A ONU, né, a Organização das Nações Unidas, ela dá pitaco em todo mundo, né? Até porque vários países, para não dizer quase todos os países, têm cadeira na ONU e podem dar opinião e voto, mas no Conselho de Segurança, que é o órgão mais importante, só alguns países têm voto. O Brasil não tem voto, né? Organização das Nações Unidas, né? A ONU foi criada em 1945, ou seja, após a Segunda Guerra Mundial, por 50 países, né? Incluindo o Brasil, né? 50 países que se reuniram em São Francisco, né, nos Estados Unidos, para uma conferência internacional com o objetivo de discutir os novos rumos do mundo depois da guerra, né? Porque estava todo mundo sem saber o que fazer. E evitar o quê? Conflitos armados, né? Nesse sentido, ela até que tem sido eficiente, porque pelo menos guerra mundial nós não tivemos mais, graças a Deus. Especialmente os de grande proporção, como no caso que eu terminei de falar, guerras mundiais, né? Nós já tivemos vários conflitos de lá para cá da fundação, mas graças a Deus, nenhuma que se espalhasse por um continente inteiro e até pelo mundo. Com sede em Nova York, a ONU é atualmente a maior e a mais importante organização governamental internacional. Dela fazem parte 193 países. É muito país, viu, gente? O mundo todo parece que são 200 e pouco, então praticamente todos o mundo, inclusive o Brasil. A manutenção da paz, olha os objetivos dela aqui. Manutenção da paz, a defesa da igualdade, isso aqui é difícil, né? Ela não tem conseguido. Dos direitos e das liberdades do ser humano, né? Isso aqui é até certo ponto, né? Promoção do desenvolvimento econômico, né? Social e cultural são alguns dos objetivos, como eu já falei, né? Vamos conhecer um pouquinho aqui, né? Da organização da ONU, né? A Assembleia Geral. Deixa eu ampliar aqui. Órgão em que os países membros apresentam propostas para a solução de problemas e discutem temas como paz, segurança, aprovação de novos membros, desarmamento, direitos humanos, etc. Cada país tem direito a um voto. Na Assembleia, gente, todos os países participam, só que aqui todos os países podem votar numa Assembleia Geral, ok? Seja qual for o tema, todos os países, do menor ao maior, podem votar, ok? Vamos ver aqui o secretariado, né? Responsável pela análise de problemas econômicos e sociais, preparação de relatórios sobre meio ambiente ou direitos humanos, organização de conferências internacionais, etc. Então, esse secretariado aqui, ele é um órgão administrativo, é só para organizar, né, os eventos e algumas decisões. Vamos aqui para outro. Ok. Conselho Econômico e Social, responsável pelo desenvolvimento e pela coordenação de atividades sociais, econômicas, culturais, ambientais e educativas, constituído por 54 países membros. Então, nesse Conselho Econômico e Social, somente 54 países de 93, ou seja, um pouquinho mais da metade dos países é que fazem parte. E agora, outro aqui, né? Corte Internacional de Justiça, responsável pela apresentação de soluções para problemas judiciais a países e outros órgãos e agências especializadas da ONU. É constituído por 15 juízes eleitos pela Assembleia Geral
e pelo Conselho de Segurança, em mandato de 9 anos. Então, isso aqui, gente, é uma espécie de um fórum, né? Uma corte que julga ações e esses juízes são eleitos por todos os países, já que cada um, né, como disse aqui, quem escolhe é a Assembleia. E a Assembleia, todos os países têm voto. Então, aqui, esses caras são escolhidos por todos os membros, ok? E agora eu deixei por último, que é o mais importante, né? O Conselho de Segurança da ONU, né? Esse aqui, meu irmão, esse aqui tem história, viu? Responsável pela manutenção da paz e da segurança, constituído apenas por 15 países membros, sendo 5 permanentes, né, que possuem direito de veto a qualquer proposta. Ou seja, esses países aqui, ó, Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China, esses aqui, eles podem, por exemplo, vetar a decisão de todos os outros, ok? Ou seja, no Conselho de Segurança só passa uma decisão se todos esses 5 concordarem. Se um discordar, acabou. E fora esses, tem 10 rotativos, eleitos por 2 anos. Então, 5 são permanentes e 10 países, né? Pode, inclusive, o Brasil fazer parte, mas não de forma permanente, ok? Porque de 2 em 2 anos existe essa rotatividade, essa mudança, ok? Vamos seguindo aqui. Aí nós temos aqui, né, algumas agências. Nós temos o Banco Mundial, né? Atende somente países em desenvolvimento, né? Como, por exemplo, o Brasil, né? Fornecendo empréstimos, né? E experiências técnicas, ou seja, diz, olha, tal um projeto de limpeza da água do mar deu certo no país tal e nós queremos implantar aí no seu país e nós financiamos e daqui tanto tempo vocês vão nos pagar. Desculpa, gente. E o Fundo Monetário Internacional, esse aqui é o agiota, né? Esse aqui empresta dinheiro para países em dificuldade, mas obviamente depois ele cobra, né? Por quê? Porque todos os países ajudam, depositam um dinheiro nesse Fundo Monetário Internacional. Por quê? Porque quando um precisar, ele vai poder fazer o uso desse dinheiro, ok? Só que você pega o dinheiro, mas você tem que pagar, não pode dar o calote. É por meio de cooperação entre 187 países membros, né? Ou seja, 187 países membros colaboram com dinheiro. Quando solicitado, o fundo fornece o quê? Empréstimo. Não é doação, viu? É empréstimo. E existe ajustes econômicos, né? Como, por exemplo, o país está com dificuldade, aí ele não está tendo condição de pagar suas contas, de seguir o Fundo Monetário investe, mas ele diz, olha, tantos anos sem concurso público, olha, diminui a despesa com os políticos, que eles que estão quebrando o país. Eles dão um conselho, né? E exige que seja cumprido, né? Aí diz aqui, né, que algumas vezes, né, muitas vezes prejudicam o desenvolvimento social dos tomadores de empréstimo, né? Então, é um custo, né? É um risco que se corre quando você toma emprestado. Porque ele, como agência internacional, ele não conhece tão bem os países como os próprios países. Isso é lógico. Organização Mundial da Saúde, né? Essa a gente está ouvindo muito falar dela, que é a que está administrando essa pandemia. Inclusive, quem declarou pandemia foi a OMS, né? Fundada em 48, né? 140, atua em 147 países, ou seja, são os países que ela tem entrada, né? Fornecendo apoio técnico, assistência na prevenção e no tratamento de doenças, como programa de vacinação em massa e fornecimento de medicamentos. E, como eu disse para vocês, a OMS, está aqui a logomarca dela, ó, ela que declarou pandemia. Ela fez uma análise da situação da doença e percebeu que era pandemia e estava correta. Demorou um pouco, mas estava correta. É uma pandemia, né? E graças à declaração de pandemia, os países
alguns países puderam se preparar, né, para a situação não ser bem pior. E aqui a FAO, na Organização para a Agricultura e Alimentação. Essa aqui, gente, é a promoção do desenvolvimento agrícola, né, para que a agricultura aconteça da melhor forma possível nos países, e também ela luta pela erradicação da fome. A FAO, ela luta para a erradicação da fome no mundo, né, através de algumas políticas, ok? Então, gente, então a gente está terminando, né, nossa aulinha. Queria agradecer a audiência em 30 minutos, mas é isso aí, ok? Gente, tiver dúvida, aproveite aí no próprio YouTube, coloque suas dúvidas. Se tiver sugestão, coloque aí sua sugestão também no YouTube, né? Se não, tiver dificuldade com atividade ou alguma coisa, liga para mim. Consegue meu telefone aqui com a coordenação, liga para mim, manda um zap aí, eu respondo, eu estou à disposição de vocês. É o amigo de vocês aqui, estou sempre à disposição, torcendo por vocês e querendo ajudar vocês. Ok? Grande abraço, até a próxima.